Bom, veja bem, 4 meses e 3 dias. 5 meses eu queria dizer o 5º mês, né? Bom, então, você sabe que desde o primeiro momento, Salomão, eu tenho feito a tarefa de casa, né? Eu tenho lutado com esse objetivo de poder fazer aquilo que todo Estado que recebeu, como eu recebi Goiás, tá certo? Numa situação de total vandalismo administrativo, poder fazer os cortes necessários. Então, nós fizemos aí alteração na legislação específica de incentivos fiscais, buscando um retorno de mais R$1 bilhão para a parte da receita do Estado. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos apresentando hoje aqui um corte que no decorrer do nosso mandato terá um retorno para o bolso do cidadão de mais de R$420 milhões. Nós estamos revendo todos os nossos contratos. Então, o que significa? Significa que nós estamos fazendo aquilo que o governo federal nos solicitou, que o ministro Paulo Guedes nos solicitou. Qual é o compromisso que eles tinham conosco? Que o mês de abril, a matéria na primeira semana já estaria no Congresso Nacional. É o plano... Nesse mês de fevereiro, nós já teríamos aprovado essa matéria na Câmara e no Senado. Fevereiro não. Em maio, o senhor diz, né? No mês de abril, chegando, nós faríamos ali a aprovação na Câmara e no Senado no mesmo mês, tá certo? Provavelmente com espaço aí máximo de 15 dias, para que nós pudéssemos fazer, então, a renegociação de cada estado, de acordo com o corte que cada estado promoveu. Isso não aconteceu. Perguntei ontem ao ministro. Olha, não pode. As pessoas que fazem a tarefa de casa, como nós que fizemos, que assumimos de uma forma corajosa todas essas modificações, que sofremos desgastes e que, no entanto, não tivemos a contrapartida do governo federal. Porque, veja, Cileide, raciocina, se eu utilizasse da mesma forma que os governos anteriores usavam, eu retirava o dinheiro da saúde dos municípios, da merenda escolar, do transporte, que é verba específica dos municípios, verba carimbada, jogava no caixa, na conta única do governo, e pagasse salário, eu não estaria devendo no mês de dezembro. Então, se eu utilizasse o que o outro governo fazia, eu não estava devendo no mês de dezembro. Mas não, no momento que eu assumi, o que é da saúde, o que é da educação, o que é do transporte, o que é da merenda, eu repasso todo final de mês para todos os prefeitos. E veja, eu tive apoio de 14 prefeitos. Então, eu repasso de uma forma transparente, todo dia 30, esse valor aos prefeitos. Então, se eu tivesse usurpando, tá certo, e usando indevidamente o dinheiro dos municípios, eu já teria quitado o mês de dezembro. Então, o que eu disse ao ministro Paulo Guedes, olha, os que fizeram, os que cumpriram com a sua responsabilidade, de repente nós estamos sendo penalizados por uma burocracia, tá certo? E que o Ministério não encaminha para a Câmara dos Deputados o formato do programa de recuperação fiscal dos estados, principalmente dos governadores que foram eleitos agora e que assumiram, na maioria das vezes, sequelas que vêm de 20 anos, ou má gestão que vem de 20 anos atrás. Ora, tudo bem, eu sou governador, eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir. Mas vem cá, eu tenho que assumir como? Eu tenho que assumir criando uma legislação própria para Goiás que vise o interesse do governador ou cumprindo a legislação e a lei de responsabilidade fiscal? Porque se eu cumpro a lei de responsabilidade fiscal, eu não posso usar o dinheiro dos municípios. E por que isso tudo foi usado durante esses anos todos? Mas o ministro deu um prazo novo? Acabei de falar agora com o Mansueto, vamos fazer. Falei, ministro, tudo bem, ministro, mas só que ficou acertado, tá certo? Que eu faria a minha parte e que o governo federal
ia fazer a dele. E a dele primeira semana de abril, a matéria estava no Congresso, e até o final de abril nós já contaríamos com esse dinheiro para o mês de maio. Ô, governador, mas na prática o que está atravancando aí o processo? Bem, mas se você raciocinar, tá certo? O efeito está sendo contrário. Porque, Salomão, raciocina. Se você tem um plano de recuperação fiscal e os estados que fizeram, e é impossível você poder caminhar para um plano de recuperação fiscal do seu estado sem defender a reforma da Previdência. Porque se você não defende a reforma da Previdência, o governo vai dizer, olha, não tem porquê repassar dinheiro para você, ué. Se você vai continuar simplesmente fazendo igual o Rio de Janeiro, certo? Que recebe todo um plano de recuperação fiscal e já está na mesma situação agora. Então, quer dizer, ele está fazendo o jogo contrário. Ele deveria ter aprovado o plano de recuperação fiscal imediato. Os governadores que declarassem, olha, a nossa posição é de apoio, é de fazer a reforma da Previdência, nós teríamos que receber imediatamente, tá certo? Esse repasse, e aqueles que acham que não devam fazer é porque eles têm um projeto próprio capaz de superar a dificuldade. Porque eu não tenho como, se eu tenho hoje um gasto que eu saco no Tesouro 200 milhões de reais para complementar o que eu pago de aposentados e pensionistas, se eu não tenho nem 10 milhões para a saúde, como é que eu vou ter 200 milhões para pagar diferencial de aposentados e pensionistas? Então é fundamental que eu, mais do que nunca, como governador, trabalhe para que haja um apoio à reforma da Previdência. Agora, se o governador de outros estados do Brasil, principalmente do Nordeste, que tem uma linha ideológica ligada ao PT, acham que eles não precisam disso, porque a Previdência, eles saberão tocá-la como ela está, ótimo, então que toquem. Não tem nada contra nós. Então, ele deveria ter feito o contrário. É o que eu tenho dito ao Paulo Guedes. Vocês estão com a cabeça de economista, mas estão fazendo totalmente o jogo contrário. Eu não sei onde é que está esse pensamento, não sei onde é que está a lógica desse pensamento. Porque você está explodindo os que defendem a reforma da Previdência e, no entanto, deixando com que aqueles que criticam possam continuar progredindo na mesma situação, porque o colapso do Estado interessa a eles. É a realidade. E aí,